Perdida, com fome, com medo e sozinha à deriva em alto mar por quase 4 dias em um minúsculo bote. E tudo isso quando tinha apenas 11 anos de idade. Essa é a história inacreditável, mas verdadeira, de Terry Jo Duperrault. E você vai ficar completamente chocado quando souber o que aconteceu. A história começa como todo sonho norte-americano. É 1961 e o Dr. Arthur Duperrault, um renomado optometrista de Green Bay, resolveu levar sua família de 5 pessoas para passar as férias nas Bahamas. Então, ele pegou um iate luxuoso em Fort Lauderdale, na Flórida, para tornar a viagem ainda mais interessante. Além da esposa do Dr. Duperrault e de seus 3 filhos, havia também um velho amigo dele, Julian Harvey, e sua jovem esposa. O Dr. Duperrault convidou Harvey para conduzir a embarcação, já que ele tinha trabalhado como marinheiro e veterinário durante a Segunda Guerra Mundial. Sua experiência com barcos e navegações deixou todos confiantes de que a viagem seria perfeita. E a viagem foi mesmo como você está imaginando. Navegando por mares ensolarados, nadando no oceano, tomando sol. 5 dias em um paraíso marítimo. As crianças riam, os adultos sorriam, todos estavam felizes. Pelo menos parecia. O que aconteceu depois vai deixá-lo de cabelo em pé. Mesmo agora, mais de 50 anos depois, é difícil para Terry Jo falar sobre o que aconteceu na quinta noite e realmente não é culpa dela. A garota, que na época tinha 11 anos, acordou com uma confusão que vinha de cima da cabine dela. Ela ouviu barulhos de alguém pisando no convés e reconheceu as vozes. Assustada com aquele alvoroço, Terry Jo saiu de sua cabine e foi para o convés, quando viu Julian Harvey andando apressado em sua direção. Ainda sem entender nada, Terry Jo perguntou a ele o que estava acontecendo, mas a única resposta foi uma ordem para voltar para debaixo do convés. Assustada e tremendo, Terry Jo obedeceu, deitou em sua cama e esperou. Depois, tudo ficou em silêncio. Só quando a cabine dela encheu de água é que ela se atreveu a sair de novo e a dar uma olhada no que estava acontecendo. Parecia que Harvey tinha aberto as válvulas do iate para que ele afundasse com todos a bordo. Não havia como fazer nenhuma chamada de rádio pedindo socorro, ou qualquer esforço em conjunto para impedir o barco de afundar. O maluco do Harvey tinha eliminado essa possibilidade. Ele e a pequena Terry Jo eram os únicos que ainda estavam vivos. Vendo que ela tinha aparecido no convés de novo, o homem se aproximou dela e lhe deu uma corda presa a um bote. Ele lhe disse para segurar, e assim ela o fez. Mas quando Harvey a deixou por um segundo, o que a garota fez em seguida acabaria salvando sua vida naquele momento. Soltou a corda e o bote começou a boiar para longe do iate. Harvey entrou em pânico e mergulhou no mar para pegar o bote. Terry Jo, porém, conseguiu manter a calma e se lembrou de que havia um pequeno bote salva-vidas no iate também. Ela o desamarrou, o jogou na água do outro lado do iate de modo que Harvey não conseguisse vê-la, e fugiu daquela cena horrível. Mas a menina de 11 anos ainda teria mais desafios para conseguir sobreviver. Pelos próximos 3 dias e meio, ela ficou à deriva no pequeno bote de cortiça, que estava ficando cada vez mais frágil e deteriorado a cada dia que passava. As noites eram congelantes e durante o dia, o sol escaldante batia nela. Como essa garota conseguiu se manter viva ainda é um mistério. Mas ela estava fraca e sua força já estava acabando. Foi assim que um navio grego chamado Captain Tell encontrou a menina, e a tripulação simplesmente não acreditou quando a viu. No minúsculo bote branco, um corpo pequeno e frágil estava sentado, completamente molhado e exausto. Quando a tripulação a pegou e a colocou no navio, eles viram que ela estava severamente desidratada, queimada de sol e com muita febre. O iate que a família dela tinha alugado, que se chamava Bluebell, não estava em lugar algum, nem mesmo o bote de Julian Harvey. Mais tarde, eles descobriram que Terry tinha ficado à deriva por 84 árduas horas naquela pequena embarcação, sem comida, sem água ou qualquer coisa para se proteger. Foi um milagre o fato de ela conseguir sobreviver a todo esse sofrimento também. Quando chegaram em terra firme, ela foi imediatamente levada ao hospital. Em pouco tempo, a foto que a tripulação do Captain Tell tinha tirado da pequena sobrevivente antes de resgatá-la do bote, bem como a história por trás do sofrimento dela, estampou os jornais do mundo todo. Afinal, o que havia acontecido a bordo do Bluebell e como uma viagem de férias em família tinha se transformado nesse pesadelo? Ao que parece, tudo começou quando Julian Harvey quis pegar $20 mil do seguro de vida que ele tinha feito para a esposa dele 4 meses antes. Ele planejou fazê-la cair no mar e dizer que foi um acidente.
Mais tarde, descobriu-se que Harvey havia sido casado por 5 vezes antes disso, sendo o único sobrevivente de uma batida de carro com uma de suas esposas e a mãe dela, e que tinha perdido 2 embarcações no mar sob circunstâncias suspeitas. Tudo isso fez receber quantidades exorbitantes de dinheiro por suas perdas. Então, o plano de Harvey era bem simples: fingir que sua esposa tinha se acidentado durante a noite, enquanto todos estivessem dormindo. De manhã, ele diria que ela simplesmente havia caído do barco e que não havia conseguido salvá-la. O plano, porém, deu errado quando os Duperraults ouviram os barulhos. Aí, Harvey resolveu se livrar das testemunhas a bordo e afundar o navio para encobrir as provas do crime. Ele provavelmente estava se preparando para cuidar da última testemunha quando deu aquela corda para a pequena Terry Jo segurar. Mesmo assim, há quem acredite que Harvey planejou deixar a menina fugir, pois lá no fundo queria ser pego. De qualquer forma, Terry Jo Duperrault fugiu do homem, o que causou a morte dele. O bote dele foi encontrado 3 dias antes de encontrarem o de Terry Jo. Um navio cargueiro, o Gulf Lion, resgatou Harvey e o entregou à guarda costeira dos Estados Unidos. Ele disse aos investigadores que os mastros do Bluebell tinham sido quebrados por um forte vento em alto mar. Quando caíram, eles partiram o casco do iate e fizeram um buraco no tanque de combustível, causando um incêndio. Harvey disse que era o único sobrevivente vivo. Ninguém tinha suspeitado que ele havia cometido um crime. Porém, depois de alguns dias, ele ouviu a notícia do resgate milagroso de Terry Jo. Aí, soube que não havia saída e que seria julgado por tudo o que tinha feito. Ele resolveu não deixar que o pegassem vivo, então fez check-in em um hotel e deu cabo de sua vida lá mesmo. Tudo isso aconteceu em 1961, mas ninguém ouviu a versão da pequena sobrevivente durante longos 20 anos. Terry Jo não queria contar sua incrível e traumática experiência para ninguém. Ela precisava de tempo para curar suas feridas. Nos anos 80, ela finalmente criou coragem para se abrir um pouco e discutir os trágicos acontecimentos do Bluebell com alguns de seus amigos mais próximos. Eles a convenceram a procurar ajuda profissional. Terry Jo, que já havia se tornado uma mulher, seguiu o conselho e resolveu que era hora de fazer alguma coisa com seu passado. Como era de se esperar, isso ainda a assombrava. Ela fez tratamento e, muito tempo depois, conseguiu aliviar aquela dor que havia sentido durante todos aqueles anos. E o auge de sua recuperação foi quando escreveu um livro sobre a história com a ajuda do psicólogo Dr. Richard Logan, chamado Alone, Orphaned on the Ocean, ou Sozinha, Órfã no Oceano, em tradução livre. Ele foi publicado em 2010, quase 50 anos depois dos acontecimentos, mas ainda causa arrepios em quem o lê. Terry Jo agora se chama Terry Jo Duperrault Fassbinder, e seu livro foi assinado assim. Ela confessa que escrever sobre o que aconteceu foi o último passo de sua recuperação. Em uma entrevista, diz que espera que a obra possa ajudar outras pessoas que enfrentam experiências traumáticas a superar a dor e que possam seguir com suas vidas. É preciso muita força para sobreviver a um pesadelo desses com apenas 11 anos de idade e falar publicamente sobre isso. Terry Jo é a prova viva de que nada pode superar a vontade humana de viver e de continuar seguindo adiante. Você conhece alguma história incrível de sobrevivência e resgate? Compartilhe com a gente nos comentários. Se aprendeu alguma coisa nova hoje, curta esse vídeo e compartilhe com um amigo. Mas ei, não vá a lugar algum ainda. Nós temos mais de 2.000 vídeos legais para você. É só escolher um vídeo da esquerda ou da direita, clicar nele e se divertir. Junte-se a nós no lado incrível da vida.